Olá, no vídeo de hoje eu vou falar quais são as causas dos pensamentos loucos, malucos, por que eles acontecem e como você pode se livrar deles. Bem-vindo ao canal, eu sou o professor e psicólogo Paulo Antônio Almeida e aqui é um espaço para você se ver livre da ansiedade, da depressão e ter mais qualidade de vida. Como você sabe, seus comentários são muito importantes. Por favor, coloque aqui o que você pensa, sente, quais são suas dúvidas, porque aí você ajuda o canal, podemos crescer enquanto comunidade. E se você ainda não assinou meu canal, por favor, assine aqui, dê um like, comente, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações, hein? Porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem terças, quintas e sábados às 19 horas. Bem-vindo ao canal. Existem 3 causas principais dos sintomas dos pensamentos loucos da ansiedade. Eles aí são subprodutos, primeiro, da hiperestimulação de resposta ao estresse. E como eu sempre falo aqui no canal, essa hiperestimulação são aqui os hormônios do estresse estão na sua corrente sanguínea em função justamente do aumento do seu metabolismo, o seu corpo está muito acelerado e cria todas essas modificações e vão acabar infectando mesmo o seu cérebro com pensamentos muito negativos, destrutivos e catastróficos. A segunda causa é o reflexo dos nossos próprios medos. Então, o medo do amanhã, o medo do futuro, o medo em relação à economia, às questões financeiras, de segurança, de saúde, os medos da morte, como a gente falou, o medo de ser abandonado, de ser rejeitado, o medo de não ser aceito. E aí, eu já falei várias vezes desses tipos de medos aqui, em outros vídeos do canal, você pode acessar também aqui. Uma terceira causa desses pensamentos loucos são a consequência do excesso de preocupação. Quando eu fico muito preocupado, muito estressado, aí isso dá uma excitabilidade do cérebro e cria confusões neurológicas aí que geram esses pensamentos estranhos e muito loucos. Vamos lá falar de cada uma dessas causas. Primeiro, esses sintomas loucos, eles podem ser muito angustiantes e, claro, devido à hiperestimulação, eles podem sugerir a existência de uma causa médica ou psicológica grave. E isso não é verdade, né, gente? Como os outros sintomas da ansiedade, esse estresse persistente, crônico, elevado, ele pode causar os sintomas dos pensamentos loucos. Agora, embora a resposta ao estresse ela é uma vantagem quando se lida com o perigo, então, para você fugir de um bandido, você sair correndo de um perigo, isso é muito bom. Mas a resposta ao estresse que ocorre com muita frequência, em demasia, de uma forma dramática, ela vai tornar responsável, mais uma vez, por esse sentimento de estresse persistente, elevado, e afeta negativamente o corpo e afeta negativamente a nossa mente. Então a resposta ao estresse, ela foi concebida para mudar a forma como o corpo e a mente funcionam, quando o perigo está percebido. Então, diante de um problema muito grave, você sai correndo, não é isso? Só que, muitas vezes, a gente não tem esse perigo real. O problema está na nossa mente, a nossa preocupação é excessiva. E aí o corpo todo vai ser ativado e os pensamentos loucos são uma dessas mudanças que acontecem aí nessas hiperestimulação do organismo. Os hormônios do estresse estimulam o centro do medo do cérebro, a amígdala, fazendo com que ele fique mais ativo. Então, lembra, a amígdala é um órgão no centro do cérebro responsável pelo medo, pelas emoções. E quando os hormônios do estresse ativam a amígdala, ela fica ligada como se estivesse ligada no 220, dando sinal de alarme o tempo todo. E aí os hormônios do estresse vão suprimir a área da racionalização. Então, a área do córtex cerebral, que é responsável por raciocinar, por pensar, por falar assim, olha, peraí, você está exagerando, não é bem assim, vamos pensar um pouquinho mais, vamos equilibrar. Essa área do cérebro responsável por isso, ela está como se fosse desligada em função do estímulo do organismo que está muito grande. Há realmente um aumento das atividades elétricas do cérebro. Os hormônios, eles ativam essas conexões entre os neurônios aí, criando muitas vezes todo um sistema afetado. E aí esses hormônios também vão afetar negativamente o sistema límbico, amígdala, hipocampo, hipotálamo, tálamo, córtex afetivo e círculo cingulado. É muita coisa, gente. É um nome difícil aí, complicado, técnico, mas é só para vocês entenderem como que o pensamento, estresse elevado, ele vai gerar realmente toda essa modificação no seu sistema corporal, no seu organismo. E essa área do cérebro responsável pelas emoções, pelos sentimentos e humores, que é o famoso sistema límbico, ele vai ficar muito alterado. Ele vai ficar negativamente impactado, principalmente a área do hipocampo, que é uma área responsável pela aprendizagem e memória,
vai causar danos na aprendizagem, vai causar perturbações na memória, você vai ficar com dificuldade de guardar as memórias recentes, você vai ficar com memórias antigas, traumáticas, mais presentes. Os hormônios do estresse vão fazer com que o cérebro e o sistema nervoso vão atuar de uma forma muito errática, muito complicada e mais involuntária do que o normal. Então você vai ter pensamentos mais automáticos, negativos, sem que você querer. E por mais que você mesmo tente mudar isso, fica difícil em função dessa hiperestimulação. Então os pensamentos, as experiências são acompanhados de respostas muito internalizados e são lembrados aí mais rapidamente. Então aquilo que você viveu de ruim parece que fica mais presente, parece que gruda aí no seu cérebro. E é muito mais presente do que aqueles que não acompanharam momentos de estresse. Então, aquele sorvete gostoso que você tomou, foge. Você vai ficar lembrando daquela situação mais traumática, mais dolorosa, aquele conflito familiar, aquele momento tão doloroso que você viveu. Agora, quando o estresse é breve, algumas dessas mudanças são pouco perceptíveis. Então, aquelas que são notadas mais facilmente, elas são atribuídas ao medo e geralmente não nos preocupamos demais com elas. Agora, como o corpo recupera relativamente depressa de um estresse de curto prazo, esses efeitos são de curta duração. Então, se você tem aí um momento traumático, um evento que foi rápido, você vai se recuperar rápido. Se foi grave, você vai ter uma recuperação mais lenta. Então, quando o estresse é prolongado, essas mudanças ficam muito mais duradouras e duram mais tempo mesmo. Infelizmente, as pessoas que são mais ansiosas confundem frequentemente essas mudanças prolongadas com sintomas de uma doença médica ou psicológica muito grave, em vez das consequências de um estresse prolongado. Então é muito comum, você sabe, aqui no canal as pessoas falam muito, clientes e alunos falaram, olha, meu Deus, eu estou sentindo uma dor no peito e eu já fiz exames e não deu nada, mas eu ainda continuo acreditando que deve ser alguma coisa grave, porque não é possível, a dor é muito grande. Então, à medida que o estresse se eleva, a pessoa vai se preocupando mais e ela se eleva mais o estresse, o mesmo vai acontecer com os efeitos negativos do estresse. Então, quando o estresse, a ansiedade permanece elevada a longo prazo, ela vai fazer com que o corpo produza sintomas mais dramáticos de hiperestimulação de resposta e aí ficam os sintomas dos pensamentos loucos, ficam mais tempo em você. Então, por isso que quando o centro do medo, lá a amígdala do cérebro, se torna mais ativo, ele vai se tornar também mais reativo e mais sensível às noções de perigo. Por isso que qualquer coisinha, qualquer barulho parece que é uma coisa que estão te assaltando mesmo, porque você está muito mais sensível a essas questões emocionais. Então, de certa forma, esse centro do medo, ele entra em hiperalerta, procurando e avisando você o tempo todo do perigo. É como se você estivesse assim, se defendendo muito, e aí esse centro do cérebro fala, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Tem um sinal de alerta ali gritando o tempo todo, fica atento, fica atento, fica atento. E aí você fica muito estressado. E dessa forma, os nossos pensamentos, os sons, as emoções, elas vão se tornar num tom de perigo e medo constante. Né? Parece que o tempo todo você está ali sob ataque, sob perigo. E os nossos pensamentos e emoções vão assumir um tom mais ameaçador. Cuidado, alguma coisa vai acontecer com você, você pode ser assaltado, você pode ser agredido, essa situação vai ser muito pior. Então, à medida que aumenta a hiperestimulação de resposta ao estresse, também aumenta o tom ameaçador. Parece que você está numa guerra, esse vírus vai chegar até a sua casa, você vai ser internado, você vai ser hospitalizado, o vírus vai destruir o Brasil, destruir o mundo. Quer dizer, então as situações ficam muito ameaçadoras, né? Então essa é uma das razões pelas quais medos menores podem causar respostas demasiadamente dramáticas, porque eles vão crescendo. À medida que o estresse aumenta, a natureza reativa de resposta do medo aumenta. Quando a amígdala, esse órgão central do cérebro do medo, ele se torna mais ativo, ele também se torna mais vigilante, e aí a sua vigilância ao perigo aumenta. Então a semelhança é como se uma base militar entra em alerta máximo de guerra. Quando uma ameaça é detectada, o corpo entra em alerta máximo quando a gente percebe o perigo. E só fica em alerta quando a gente reconhece que o perigo passou, ele ainda permanece ali. Até lá, o corpo permanece em alerta máximo e pronto para ação imediata. Por isso que é tão mobilizador essa sensação do medo e da preocupação. Quando as áreas de racionalização do cérebro são suprimidas, então a área do córtex cerebral ele diminui a ação, nós temos mais dificuldade em raciocinar a informação. E aí fica mais difícil para a gente se acalmar, porque justamente o pensamento que fala assim, olha, não tem nada de perigo, não tem nenhum assalto, né? As coisas estão melhorando, a vacina está chegando, calma, fica calmo.
E aí, como esse sistema está diminuído, ele vai rejeitar o pensamento, muitas vezes, que vai controlar isso. Ele vai aumentar o pensamento irracional e o temeroso. E embora a gente saiba que os nossos pensamentos e medos podem ser irracionais, eles podem parecer mais difíceis de rejeitar e conter, porque as áreas de racionalização do cérebro são suprimidas, né? Então você pode até pensar, nossa, mas eu estou pensando tanta tragédia, tanta catástrofe, eu podia parar de pensar isso. E por que você não consegue? Porque justamente essa área do cérebro responsável por isso, ela está meio que desligada, porque a ansiedade está muito grande, criando aí todos os hormônios de estresse jogados na sua corrente sanguínea e indo para o cérebro e te desativando essa área responsável por maior racionalização. Por isso que é tão difícil, às vezes, você pensar mais positivo, você se focar nessas tarefas, porque exige um esforço muito grande e, às vezes, você está exausto, fatigado e não consegue realizar esse raciocínio. Os níveis de hormônio do estresse também, superiores ao normal, eles provocam um aumento da atividade elétrica do cérebro. Isso mesmo, da eletricidade, né? Os hormônios se comunicam através ali de uma ligação química e elétrica. É como se, lógico que é uma eletricidade de baixa voltagem, mas é um sinalzinho elétrico ali. Esse aumento dessa atividade elétrica do cérebro faz com que o cérebro gere mais pensamentos. E aí aqueles que sofrem de estresse elevado, ansiedade, eles vão se referir a isso como se fosse uma conversa incessante da mente. As pessoas ansiosas falam que, olha, é como se a minha mente não parasse, ficasse conversando o tempo todo, uma forma que eu não consigo desligar. E aí semelhante a como um motor de automóvel que acelera muito quando se pisa no pedal do acelerador. Mas aí faz com que você fique com a velocidade do motor aumenta e os pensamentos aumentam cada vez mais. Então o aumento dos hormônios de estresse faz com que essa atividade elétrica do cérebro também aumenta muito e aí esses hormônios são estimulantes, né? E aí esses cérebros, neurônios, eles utilizam um processo eletroquímico para comunicar entre si, uma combinação de eletricidade e química. Quando se aumenta a eletricidade, aumenta também a atividade neuronal, o que vai resultar em aumento da geração de pensamentos, né? Então, quando os neurônios estão ali se comunicando entre si, estão meio doidões, né? Os pensamentos ficam mais loucos ainda e ficam mais disparados e difíceis de parar. Os hormônios de estresse também ele provocam um aumento da consciência do perigo. Você fica com muito mais sensibilidade, uma maior sensação de medo. É uma consequência desse estresse elevado. Então é um exemplo de como que esses hormônios de estresse afetam negativamente o sistema límbico. À medida que a simulação de hormônios aumenta também os sentimentos e a sensação de estar em perigo. Não é só o pensamento. Você tem a sensação de que alguma coisa ruim vai acontecer, um sentimento de tristeza maior, você fica com os sentimentos mais negativos mais presentes. E aí essa capacidade reduzida de raciocinar, combinada com a capacidade reduzida de aprender, pode fazer com que a gente fique aparentemente preso a um pensamento ansioso. Porque você não tem como mudar aquele pensamento, você está com dificuldade de aprender um novo pensamento. E isso ocorre porque nós, primeiro, temos dificuldade em afastar os nossos medos, porque as nossas capacidades de racionalização estão diminuídas. Então, ainda que você pense, nossa, eu estou pensando muito negativo, mas você não consegue parar de pensar porque os hormônios estão atuando aí e dificultando esse seu maior controle de pensamento. E aí, quando a gente tem dificuldade em recordar também, a nossa memória fica deficiente, que a gente recorda, não temos ter medo porque os hormônios de estresse afetam adversidamente. Então você fica com mais dificuldade também de recordar porque a sua memória também está mais deficiente. Então fica difícil de você recordar coisas boas. Você fica pensando mais nas tragédias que aconteceram e nos medos que você está sentindo em relação a esses fatos específicos. Esses dois fatores vão interferir na nossa capacidade de contenção. Fica mais difícil você controlar os pensamentos da ansiedade, porque você está muito alterado aí quimicamente no corpo. E quando o sistema nervoso, que inclui o cérebro, atua de forma errática e mais involuntária do que o normal, devido à hiperestimulação de resposta ao estresse, pode causar sintomas por ele mesmo e sempre o que desejar, incluindo causar padrões de pensamentos bizarros, selvagens, temerosos. Como resultado, a gente pode experimentar pensamentos muito loucos e aí fica muito difícil de a gente controlar. Em qualquer altura eles podem aparecer sobre qualquer assunto, qualquer tópico. Aí aparece coisa desde Marte, da África, até as suas relações pessoais, familiares e profissionais. Fica muito bagunçado. E a gente aprende o medo muito rapidamente, porque os pensamentos que são acompanhados de resposta ao estresse são internalizados, aprendidos mais rapidamente. Então,
do que as memórias antigas ou as memórias novas. Você fica muito mais fácil de absorver o medo. Se a gente tem medo de uma situação ou circunstância específica, a gente internaliza isso rapidamente, parece que está dentro de nós esse medo, e ele estabelece uma rede neural de conexões ali. Então, essas redes neurais, quanto mais usamos, mais apertada ela se torna e mais automaticamente ela dispara. É por isso que os medos e os pensamentos associados sobre os nossos medos parecem aderir rapidamente, um bate no outro e parece que gruda ali com muita facilidade. Então esse mecanismo de resposta de emergência ao estresse, ele foi concebido para nos proteger. Ele vai fazer com que o cérebro se lembre das situações e circunstâncias em que o perigo foi percebido. Por isso que você está lembrando mais de coisas ruins do que de coisas boas. E se o cérebro reconhece que nós estamos a dirigir para uma situação ou circunstância semelhante de que uma vez a gente sentiu medo, o cérebro vai alertar automaticamente para o perigo de novo, para que a gente possa tomar medidas apropriadas para fugir daquilo ou lidar com a ameaça lutando. E aí o seu corpo fica todo alterado mesmo. Né? Isso também torna uma resposta automática, ela dispara instantaneamente quando o perigo é percebido. E isso fica muito complicado. Uma vez que a gente tem medo de uma situação, uma circunstância, esse medo ele corresponde à resposta ao estresse, ele vai se tornar parte de uma rede neural, de conexões entre os neurônios. E aí, tanto os pensamentos sobre o medo e a resposta ao estresse associada podem disparar simultaneamente. Então, medo e resposta ao estresse, eles vão com uma resposta automática, quando essa rede neural se torna estabelecida. Quanto mais a gente usa essa rede neural, a gente nos preocupa mais, a gente associa outros pensamentos com medo e permanecemos com medo, temerosos sobre a situação ou circunstância, mais apertada se torna essa rede neural e mais automaticamente ela dispara. Então o cérebro ele pode gerar esse tipo de pensamento e resposta ao estresse associado a padrões aprendidos, sempre que o cérebro desejar e sempre que tocarmos nesse medo. Então é como se o cérebro estivesse o tempo todo aprendendo essa preocupação, esse medo e aumentando uma cadeia que vai aumentando sempre uma atrás da outra. E a combinação desses fatores, por si só, ela pode causar a ocorrência dos pensamentos loucos, porque eles são muito volumosos, frequentes e associados. Agora, só apenas a ocorrência desses sintomas não é suficiente para transformar isso no problema. Eles vão se tornar um problema quando a gente adiciona dois fatores, os seguintes dois fatores. Os nossos medos centrais. Então, já falei aqui no vídeo sobre os medos centrais, principais medos. Todos nós temos esses medos centrais. Um medo que está na raiz de outros medos, como coisas, objetos, pessoas, situações ou circunstâncias nas quais a gente se torna mais receoso. E desde que os nossos medos foram aprendidos, aqueles que foram criados em ambientes temerosos ou ameaçadores têm geralmente muitos medos nucleares, medos centrais, básicos, profundos, enquanto aqueles que foram criados em ambientes menos temerosos têm geralmente menos medos nucleares. Então, esses medos nucleares, quer um ou muitos deles, desempenham frequentemente um papel crucial na consolidação dos sintomas dos pensamentos loucos. Por exemplo, muitas pessoas ansiosas têm um medo central profundo de enlouquecer, da loucura, de perder a cabeça, uma vez que esse medo estabelecido como um medo central da pessoa, ela vai monitorar de forma muito vigilante e hipervigilante qualquer indicação de que seu pior medo pode estar tornando realidade. Então, se a pessoa tem esse medo central de ficar louca, qualquer pensamento mais desassociativo, ela vai pensar, nossa, agora eu estou ficando louco mesmo. Então, como resultado, ela desenvolve o hábito inconsciente de tentar fazer testes, de monitorar sinais, de aviso. E essas pessoas ficam perguntando muito, por que eu acabei de ter esse pensamento? Será que isso é indicação de que eu estou ficando louco, louca? Por que eu estou pensando dessa forma, dessa maneira? Será que vai ter algo errado com o meu cérebro? Durante todo o tempo a gente teme esses pensamentos estranhos, que eles possam parecer os primeiros indícios da sua pior loucura de medo. Já quando o sistema nervoso ele é saudável e não é hiperativo ao perigo, pensamentos estranhos, bizarros, primeiro, não ocorrem com frequência. Todo mundo experimenta pensamentos estranhos, bizarros, de vez em quando. Não tem problema nenhum. E segundo, eles não têm muito impacto. Então são fáceis de rejeitar quando você está mais tranquilo e o elemento do medo não é anormalmente elevado. Mas uma vez que o estresse esteja elevado, aumenta as nossas noções e sentimentos de medo. Pensamentos estranhos e bizarros podem ocorrer com mais frequência e pode ter um impacto mais assustador. E isso pode tornar, então,
mais difícil de rejeitar e esquecer, uma vez que a gente se sente muito mais ameaçado, né? E aí, quando combina o medo central com as consequências dos hormônios de estresse, afetando negativamente o corpo e o cérebro, é muito mais fácil fazer avançar esse ciclo do medo, especialmente quando a gente pensa de coisas estranhas, bizarras, irracionais que aparecem do nada, parecem mais ameaçadores ainda e são mais difíceis de despedir racionalmente, porque surge do nada, você fica assim, meu Deus, onde está vindo isso? Aí eu estou ficando louco mesmo. E a combinação dos efeitos negativos do estresse e dos nossos principais medos é geralmente suficiente para elevar os nossos hipersensibilidade, para elevar os pensamentos loucos e quando eles aparecem. E aí a gente fica, quanto mais adiciona o fator, a preocupação, aí fica a coisa mais complicada ainda, né? Quando a gente vem, e aí quando entra o hábito da preocupação, as pessoas ansiosas estão muito mais atentas a isso, e muitas vezes a preocupação fica, e se acontecer? E se tiver uma coisa mais grave? E aí a gente propõe, as pessoas ansiosas propõem os piores cenários para ver. É importante ressaltar que o estresse ele vai gerar os sintomas geram a preocupação vai gerar mais estresse, mais estresse vai gerar mais sintomas persistentes e mais preocupação e mais estresse, e assim o ciclo continua e os pensamentos loucos ficam aí nesse ponto cada vez maiores. Então, o aumento da percepção cria uma consciência de perigo muito grande, o aumento da vigilância ao perigo, o aumento de reação ao perigo, uma quantidade de pensamentos fica cada vez maior e eles têm um tom mais ameaçador, e aí esses sintomas involuntários, de repente, eles vão aumentar e vai diminuir a nossa capacidade de raciocinar dos nossos. Vai ter também uma diminuição, então, do aprendizado, a gente vai lembrar de coisas mais temerosas, a gente vai ter um aumento das redes neurais pouco saudáveis, então esse conjunto aí vai ficar muito difícil de deter. Então é importante você ver que nós ensinamos ao cérebro o que a gente deve ter medo e como responder a cada medo. O cérebro aprende essas combinações com padrões automáticos. Esses padrões tornam-se mais arranjados à medida que a gente experimenta os nossos medos. Quanto mais a gente reage ao medo, mais enraizado e automático se torna esse padrão. Por isso que a gente pode tirar esses pensamentos loucos quando eu diminuo a minha reação de perigo, meu medo diminui. E esses pensamentos loucos não são indicação de uma doença mental grave ou condição médica grave. São experimentados por as pessoas que estão ansiosas com estresse elevado mesmo, causando esses problemas todos e essas preocupações. E aí a solução é você lidar cada vez mais com leveza, com facilidade, deixar esses pensamentos virem e irem embora, evitar a preocupação excessiva, o medo excessivo com eles. É o que a gente sempre prega aqui no canal, as meditações guiadas ajudam muito aqui nos cards e cada vez você treinar o seu cérebro para diminuir a sua apreensão e seu medo em relação a esses pensamentos. Você não está ficando louco. Se você gostou desse vídeo, dê um like, comente, compartilhe. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui e a gente pode ampliar a nossa comunidade e ter mais saúde e disposição. Bem-vindo ao canal.